Bom, como o direito entrou na minha vida? Não sei. Mas essa é a resposta mais sincera que eu tenho para dar. Realmente, quando a gente está construindo histórias, né, é uma das coisas que a gente precisa ter sinceridade. Eu acho que a forma mais sincera que eu tenho de dizer como ele entrou na minha vida foi pelo exemplo da minha família. Na época em que eu precisei, aos 16 anos, escolher o que eu faria para a minha vida inteira, e essa é uma tarefa que não é fácil. Ainda mais aos 16 anos. Ainda mais aos 16 anos. Eu escolhi o direito porque eu tinha um primo que já era promotor. Não tenho, né? Um primo que já era promotor. Minha prima ou cursava ou já tinha terminado o direito, não lembro. E eles nunca advogaram, eles sempre enveredaram para a área de concurso. E todo mundo quer muito concurso porque tem a estabilidade, é aquela coisa de eu nunca vou perder o meu trabalho a não ser que eu faça uma bobagem muito grande. E claro que essa estabilidade, ela encanta muito, ela faz os olhos brilharem muito. Mas quando eu terminei, eu fui na contramão, né? Cursei direito pelo exemplo deles, né? Até por um pouco de influência, não só exemplo, mas influência. E quando eu terminei, eu resolvi ir na contramão do que eles foram e eu não parei a vida para estudar para concurso. Eu resolvi advogar. E aí tem uma série de fatores também, né, que envolveram isso. Eu precisava me prover financeiramente, então algumas coisas me conduziram para a advocacia. E hoje eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu também acho, porque ela advoga, viu? Vocês têm que ver. Claro que a gente sente um pouco daquela vontade de ter a estabilidade, né? A tranquilidade, de saber todos os meses quanto você vai ter de dinheiro, quanto você pode gastar, mas a advocacia ela acaba te encantando pela variedade de situações que te apresenta, pela variedade de aprendizados que você tem também. Você nunca vai ter uma mesmice na advocacia. Então, eu advoguei em alguns escritórios. Na época que a gente se conheceu, você advogava, né? Advogava. Num escritório, não que ela não advogue hoje, porque ela segue advogando mais no escritório dela agora. Eu sempre digo que a advocacia e o direito, para mim, ele é formação. Né? Então, eu sou advogada por formação e eu sou professora por vocação. E aí tem a psicologia. A psicologia foi... Porque ela não sabe estar quieta, né? Não. E aí, quando a vida já estava assim, quietinha, vou aqui fazer uma psicologia. Mas eu acho que juntou bem, casou bem para você a psicologia. Sim, eu consigo conectar muito bem essas áreas, né? E elas me ajudam. Eu acho que a agitação da advocacia, ela traz assim um descanso com aquela calma da psicologia. A minha formação como mediadora e conciliadora do Tribunal de Justiça traz alguns conhecimentos para mim que me fazem ter esse cuidado no atendimento ao cliente, numa negociação, por exemplo, como a gente já falou, né, nas nossas lives. Então, eu acho que essas áreas se conectam muito bem e trazem muito resultado para mim com os meus clientes. Eu acho que eu consigo ter melhores resultados com isso. Então, eu trouxe a psicologia para a minha vida, porque quando eu precisei, lá aos 16 anos, né, decidir pelo direito, a psicologia era uma das minhas opções. E aí, eu decidi não optar pela psicologia por aquela influência que eu acabei de comentar. Não me arrependo, porque talvez eu não tivesse a maturidade necessária para exercer a psicologia. Eu acho que a psicologia, ela é muito humanizada. Não que o direito não seja, mas no direito eu acho que a gente precisa ser um pouco mais casca grossa. A gente precisa mesmo ter mais dureza. Precisamos ter o acolhimento, né, para o cliente, por exemplo, de direito de família, né, de uma situação de família. A gente precisa saber acolher. Mas eu acho que eu preciso ser muito mais firme do que acolhedora. Diferente da psicologia. Eu preciso ser muito mais acolhedora do que firme, porque uma palavra utilizada de forma errada, eu posso destruir uma pessoa. O processo terapêutico. O processo terapêutico por inteiro. E fazer até talvez a pessoa desistir desse processo. Então, eu acho que naquele momento eu não tinha a maturidade. Então, parece que as coisas vão se encaminhando na nossa vida de forma que elas se encaixam e de forma que lá na frente, né, eu chego aqui hoje, eu olho pro meu eu de 2008, 2009 e digo muito obrigada porque eu optei pelo direito, porque depois eu cursei a psicologia já com a maturidade, já com todas as experiências. Tive uma experiência em gestão. Eu fui coordenadora de um curso de direito, né, de uma instituição aqui de Fortaleza, uma instituição de ensino superior. E isso me ensinou muito também a gerir pessoas, a gerir processos, a trabalhar sob pressão, a não me desesperar
Quando chega aquela pergunta que você não sabe muito bem como responder, que você não tem muito a resposta pronta, mas você precisa, porque o teu gestor está ali na tua frente e você precisa comunicar para ele como é o seu processo de gestão. Então você precisa respirar, pensar e responder rápido, porque ele não vai esperar você ir buscar os números têm que estar ali nas suas mãos naquele momento. Então esse processo de gestão, ele foi muito difícil, mas ele me trouxe muita experiência, me trouxe um aprendizado que é super relevante para tudo que eu faço hoje. E aí eu acho que volta um pouco para o momento em que estamos juntas, porque toda essa sua experiência como gestora, eu também recentemente terminei uma especialização em gestão de negócios, e aí é um outro olhar para a gente entender comunicação da liderança, colaboradores, com os nossos pares, pensando num leque maior, não só no direito, mas no direito também tem, né? No escritório de advocacia, o advogado tá lá, ele vai ser o líder daquela equipe. A gente tem gerações diferentes que precisa comunicar com eficiência e tal. E eu acho que essa experiência que a gente teve, separadas, agora quando a gente se uniu, só acrescentou. E aí a gente tem mais uma formação que está chegando, né? Porque a pessoa realmente não sabe estar quieta. Não sabe, mas isso tudo com um bebê de 2 meses, vamos lá. Sim, que muitas vezes participa comigo de todo esse processo. Mas está vindo por aí uma formação em mentoring autêntico. Ai, como é isso? A gente fala muito de mentoria, né? A mentoria hoje, ela tá muito na moda, então todo mundo se auto-intitula mentor e oferece uma mentoria no mercado, né? Vende uma mentoria no mercado. Mas ao iniciar essa formação em mentoring, eu percebi que muitas pessoas que se dizem mentoras, elas não são mentoras, porque elas não sabem o que é o processo. Elas não conhecem o processo. Posso te interromper? Sim. E aí traz para vocês mais uma característica da Eveline. A Eveline, ela vai buscar o conhecimento. Quando ela disse assim, a gente vai atuar com mentoria, pô, espera aí que eu vou fazer o curso de mentoria para saber como é isso. Ela não faz nada de qualquer jeito. Porque a gente precisa ter as ferramentas certas, né, amiga? Uma coisa que ela sempre fala é o nosso nome que está em jogo. O nosso nome que está em jogo e a vida das pessoas também. Porque muitas vezes a gente está lidando com pessoas que precisam daquilo que a gente vai oferecer para transformar a sua realidade. Uma pessoa que perdeu um emprego, uma pessoa que acabou de sair da faculdade e está completamente perdida e não sabe para onde ir, uma mãe que acabou de dar à luz a um bebê e precisa coordenar tudo o que está acontecendo na sua vida, o puerpério, uma explosão hormonal, não ter rede de apoio ou ter uma rede de apoio muito limitada, muito restrita. E aí essa mulher entra em colapso, essa mãe entra em colapso. Então, o medo de voltar para o mercado de trabalho e não ter mais o seu espaço, que é... todas nós passamos por isso nesse momento da maternidade. De não ser absorvida mais. O mercado não vai mais me querer. Porque agora eu tenho 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, e aí o mercado vai achar que eu só tenho tempo para cuidar dessas crianças. Mas o mercado não olha para o fator responsabilidade. Então, quanto mais filhos você tem, maior é a sua responsabilidade. Então, aumentou a sua responsabilidade em casa, a sua responsabilidade fora de casa, ela também aumenta. Então, você vai dar muito mais de você no seu ambiente de trabalho, nas suas relações interpessoais. E isso perpassa tudo que a gente sempre fala. Comunicação. Viram como eu me juntei com a pessoa certa, como ela é maravilhosa? E você falando da mulher no mercado, na sua história, a figura da mulher, o espaço da mulher dentro dessa sociedade sempre foi muito importante. Então eu acho que começou com os nossos trabalhos acadêmicos, que a gente interpretou canções para poder entender essa transformação social, analisamos filmes para entender essa transformação social, e hoje você atua diretamente no combate à violência contra a mulher. Então, quando você era gestora, você tinha grupo de estudos, você se coloca à frente desse tema por essa relevância, por enxergar a importância da mulher dentro da sociedade que a gente vive e essa necessidade que nós mulheres ainda temos de ter alguém que nos ajude e nos dê a mão.